Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Inconformados S.A., o podcast do portal Outros 500, que é feito para você que precisa de uma inspiração para a sua vida, saúde, finanças ou desenvolvimento. Aqui, como você já bem sabe, a gente traz histórias de vida, biografias e principalmente pessoas que vão inspirar quem você é ou quem você deseja ser. E neste episódio de hoje eu tenho um convite muito especial para você que é pai, que é mãe, que tem um filho dentro de casa e que muitas vezes se pergunta: como é que eu faço para educar melhor o meu filho? Para esse bate-papo que vai ter muitas informações e muitas dicas para você que quer cada dia ser um pai ou uma mãe melhor, trago aqui hoje Carol Carvalho. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Estou muito feliz por ter você aqui. Muito obrigada, Dimas. Também estou muito feliz em estar aqui, batendo esse papo com você. Obrigada pelo convite. Eu acho que é de muita importância a gente trazer esse tipo de conversa, principalmente nos dias de hoje, em que os nossos filhos, né, apesar de eu não ser pai, mas vou falar assim, né, dos nossos filhos estarem cercados de informações, de estímulos a todo tempo, né? Muitas vezes os pais ficam até em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque é tudo ao mesmo tempo, né? Cercando a cabeça das crianças, e aí sobra uma responsabilidade enorme para pai e mãe sobre conviver, né, com seus filhos e nas mais diversas idades desse mundo que cada vez mais tem informações e tudo ao mesmo tempo. Eu, para mim, acho uma grande loucura. Já mesmo. pensei 1 milhão de vezes, poxa, ter ou não ter, eis a questão. Sim. Mas a gente vai passar por tudo isso ao longo da nossa conversa. Mas antes de qualquer coisa, eu quero saber um pouquinho de você. Quem você é, como é que você chegou até aqui, como é que você, a educação, a pedagogia se encontraram aí no caminho. Ai, que legal. Eu sou Carol Carvalho, né? Sou pedagoga, educadora parental, especialista em desenvolvimento infantil. Hoje eu faço algumas especializações também na área do autismo, para orientar essas famílias, né? E é engraçado porque a minha carreira mudou quando eu fiquei grávida do meu filho. Logo na gestação, eu fiz um curso. Aqui eu vim fazer um curso, uma preparação, um workshop aqui em São José. E naquele treinamento, que foi 2 meses antes do meu filho nascer, ele tem 6 anos hoje, né? Uhum. Ali foi plantada uma sementinha. Eu falei, opa, educar não é simplesmente você pensar ali na gestação, montar um lindo enxoval, né? Cuidar de um bebezinho, porque quando uma mulher engravida, o principal pensamento de início é aquilo, né? Sim. Mas aquele treinamento, aquele workshop já me fez pensar além, que não era só aquilo. E ali virou uma chavinha, porque eu era de outra área. Eu sou formada em administração, contabilidade, trabalhei anos como bancária, depois com contabilidade. E aí, quando ele nasceu, eu fui mudando. Fui para a área da educação, e especificamente na área de desenvolvimento infantil, criação de filhos. E aí as especializações foram acontecendo, né? E aí, conforme ele foi crescendo, outros desafios foram surgindo. Eu fui estudando, fui aprendendo e comecei aí realmente trabalhar com famílias, atender famílias. Uhum. E a gente não pode parar de estudar nunca, porque o ser humano, né, ele é, sim, uma caixinha de surpresas. Sim. E a gente tem que estar preparado para tudo. E com as crianças, né, como você disse, hoje em dia o mundo é outro. Não tem como a gente comparar uma educação de 30 anos atrás, de 50 anos atrás. Não existe essa possibilidade, né? Essa geração, ela já nasce na tecnologia, o que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, os desafios estão aí, eu vejo as famílias necessitando desse suporte, né? São muitas informações, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Entender o que a família busca, o que a família procura.
tem coisas que são validadas, realmente científicas, outras nem tanto. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? O que a gente estuda, para, de fato, dar esse suporte para essas famílias, né? Sim. E sabe que só nessa introdução que você já trouxe, a gente já começa a puxar vários pontos. Sim, com certeza, né? Você falou até mesmo, né, que a gente estava comentando aqui, né, dessa geração que já vem atrelada à tecnologia, né? Para mim, eu acho o cúmulo, né? É o absurdo. Uma criança que já nasce, parece que já nasce aprendendo a pular anúncio depois de 5 segundos. É verdade. E é uma loucura, mas não tem como fugir, né? Não tem como fugir dessa interação, né? Às vezes a gente até pensa, poxa, será que eu tô fazendo certo? Ou será que no fim das contas é prejudicial? Mas qual o limite? E sempre tentando encaixar uma regra ou aquela... Eu sempre brinco aqui no podcast, naquela receita de bolo que no fim das contas não serve para todo mundo. E ao mesmo tempo tentando fazer aquela relação. Poxa, mas quando os meus pais me educaram, né? Isso ali na década de, sei lá, 80, 90, 2000, dependendo. Ou quando os meus pais foram educados ali em 70, 60, mas o mundo era outro. É exatamente isso que você falou, né? O mundo era outro, as coisas eram outras. E como trazer isso para a realidade hoje? Se é que ainda dá, né? Costumes, valores, aquilo que né? Que se passa de pai para filho e que parece até óbvio, né? É respeito, tal, ética, por aí vai. Mas quando a gente para pensar, poxa, agora é a minha vez de educar. E aí eu já venho logo naquela primeira questão, né? Ter ou não ter, eis a questão, né? Quando chega na nossa vez, falo, poxa, será que eu tô preparado, né? Ou perguntas de muitos casais, principalmente casais, acho que até mais novos, né? Será que estamos preparados para trazer um filho para esse mundo de hoje? É uma questão e tanto, né? Boa pergunta. E eu ouso a responder que a maioria das pessoas não está preparada. Não está. Porque a prática, ela é muito diferente da teoria, digamos assim. E você falou perfeitamente, não existe receita de bolo, né? Você comentou também sobre a tecnologia, né? Sobre... A gente tem que tomar esse cuidado, porque sim, eles estão nascendo no mundo tecnológico. Então, eles vão viver isso. Eu não gosto de nada, né? Eu falo muito isso com as famílias que eu atendo. Para mim, a proibição é algo muito perigoso dentro da educação, né? A educação respeitosa, a educação positiva, que é o que eu trabalho. Proibir é coisa de uma educação mais autoritária, né? Que a gente foge um pouco disso. Então, o que você faz com o mundo tecnológico? A gente tem que organizar a vidinha dessa criança para ela ter um acesso, mas, claro, um acesso saudável. Porque a linha ali entre o equilíbrio mesmo, né? Entre o saudável e o vício, ela é muito próxima, né? Então, assim, a gente tem que ensinar as crianças a lidar com a tecnologia, né? Porque chega uma certa idade, hoje tem escola que usam o celular na sala de aula. O que não é legal, mas... Então, tem as suas... tem um lado positivo, né? A gente tem jogos educativos, a gente tem canais educativos. Então, o ideal é você ensinar essa criança. Hoje a gente fala que o uso de telas, né? No geral, TV, tablet, celular, até 2 anos, o ideal é 0 telas. 0. Não dar acesso à criança antes de 2 anos. Assim como o açúcar, a gente, né? Isso aí é tudo orientado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Americana de Pediatria. Então, a gente segue isso. Então, 0 telas até 2 anos, como 0 açúcar. E até 2 anos é fácil. É fácil, porque você tem um controle maior ali sobre a criança. Mas aí chega uma mãe pra mim, Dimas, e fala assim, Carol, eu trabalho home office. A minha criança tá 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio. A televisão é a única salvação pra mim. O que eu faço? Aí o que eu vou falar pra essa mãe? Não, você não pode, se vira. Você não pode pôr televisão pra sua criança, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que é proibido.
Mas ela precisa trabalhar. E parece que é aquele bloqueio, aquela linha de separação, né? 2 anos. Tá quase. 2 anos e um dia. Sim. Bora, cartoon, É né? isso. Não, e isso gera uma culpa também para muitas famílias. Não, eu tô fazendo errado, como você mesmo disse. Nossa, mas o que eu faço? Como, né? Qual que é o certo? Será que eu tô errando? Será que eu tô acertando? Então, assim, tudo é uma questão de bom senso, de equilíbrio. E é claro que você daí não vai pegar uma criança de 1 ano e pouquinho e deixar o dia inteiro na televisão, dar um tablet, um celular, eu acho mais arriscado do que você deixar um tempinho, porque essa mãe precisa. Só que daí ela precisa equilibrar isso. Ela tem que desligar essa TV e ter um tempo de qualidade com essa criança, brincar com essa criança, ficar com essa criança, o que é muito importante para a conexão entre, né, mãe, pais, cuidadores e a criança. Mas tem que ter esse cuidado, né, de não proibir. A gente tem algumas famílias que são mais radicais. Não, é proibido. 0 tá, meu filho tem, sei lá, 7 anos, não usa tela, não. Mas eu acho complicado a proibição, né, em todos os aspectos. E aí a gente tem a oportunidade de ir ensinando essa criança a gerenciar isso. Sim. Né, uma oportunidade que você tem de ensinar. E a gente não pode perder essas oportunidades. É criar regras, né, criar limites, sempre com muito respeito, porque a base da educação positiva é o respeito, né? Você se colocar no lugar dessa criança, tentar entender, mas aí onde a gente volta a falar, a família tem que estar preparada e ter consciência de que educar não é, deixa a vida me levar. Sim. E é até interessante que quando você fala isso, não tem como eu não relacionar com outra coisa sem ser aqueles pais que falam o que você acabou de falar, né? Mas a criança não para de chorar. Mas a criança faz birra. Mas a criança não me deixa em paz. Isso é mais, né? E é aquilo, né? Parece até um pouco hipócrita da minha parte, né? Eu que não tenho filhos falando isso de outros pais que eles sentem na pele. Mas assim, estamos trazendo à tona aqui o assunto, Sim. né? Meu filho não me deixa em paz. Ele só chora e aí o YouTube acaba acalmando ele. Meu Deus. Isso é um perigo. Mas quando você fala, eu não tenho filho. Mas, Dimas, eu acho assim muito importante todo mundo ter um olhar mais empático e pra cima da criança, porque todo mundo convive com criança em algum momento. Então, assim, você vai num ambiente, vai ter uma criança lá chorando e com alguma questão, e você já vai ter um olhar ali para aquela criança de entendimento. Ops, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, quem não é mãe, quem não é pai, é importante, eu considero muito importante entender, porque hora ou outra vai ter uma criança na sua vida, né? E fazer aquele meia-culpa também, né? Às vezes você tá num ambiente em comum ali, no restaurante e tal, você tá comendo tranquilo com alguém e do nada uma criança chorando escandalosamente lá, desesperada. Você, criança chata, não sei o que, mas é o que você tá falando, né? O que tá acontecendo com a criança? Eu não sei nem quem é aquela criança, quem é aquela família, o que ela passa, né? Exatamente. Mas é difícil, né? Se for fazer uma análise, né, hoje em dia, poxa, a gente acaba sendo até individualista ao extremo, né? De não pensar que do nosso lado a gente não sabe quem é que tá e o que tá passando, e se aquela criança tá com alguma questão, se ela realmente tem alguma, né, ou tem alguma questão, e a gente não sabe, né? Exatamente. E aí aquela coisa meio assim, né? Você tem um olhar só 90 graus ali, então... Exatamente, é isso mesmo. Algumas pessoas, né, falam sobre isso. Porque criança, não suporto criança chata, mas a criança sempre é o lado mais frágil da história. Então, por trás de tudo que acontece ali na vidinha dela, tem uma questão, né? Uma criança chorando num restaurante, ali ela já pode estar com sono, cansada, né? A criança, ela tá em formação, o cérebro dela está se formando, né? Ela não tem maturidade para lidar com algumas questões que é o adulto que tem. Então, assim, por isso eu falo da questão da empatia pela criança. Poxa, um cérebro pequenininho, né? A parte do cérebro que lida com as emoções, ela tá se formando. Ele não sabe se controlar sozinho, né? Quando uma criança faz uma birra, você fala, criança birrenta, criança chata. Mas não é culpa da criança, né? Ela não quer aquilo, né? Ela não quer aquilo. Igual essa história de que criança faz tal coisa pra manipular.
criança, ela não sabe manipular. Pode até parecer, mas é porque é a maneira que ela sabe se comunicar. É o choro, é o grito. Então, o cérebro dela sabe fazer isso. Eu quero aquele chocolate agora. O que eu vou fazer? Eu vou pedir, já vão falar não. Não pode, porque criança nada pode. Então, eu vou chorar. Mas não é que eu vou chorar porque eu vou manipular o adulto, né? É que o cérebro, ele tem o cérebro da criança só sabe fazer isso, né? E aí, você não é porque, igual você falou, chorou, vou pôr no YouTube, chorou, vou dar o chocolate. O que eu faço? Não, eu acolho aquela criança, eu acalmo aquela criança e ensino para ela que naquele momento não poderia, né? Às vezes, muitas famílias são até radicais nesse ponto, falam, não, eu não posso atender porque ela vai aprender que eu sempre faço. Não, tem coisa que você pode atender. E depois você ensina, olha, eu te atendi, mas da próxima vez não vai dar. Hoje deu. Como a gente vai crescendo e vai sabendo, vai aprendendo. Tem coisa que dá para fazer na hora, tem coisa que não dá. A gente vai aprendendo. E conforme a criança vai amadurecendo, o cérebro vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo, né? Ela vai tendo essa maturidade, né? Mas as pessoas não, infelizmente, né, o senso comum acha que a criança ela é manipuladora, que ela faz tudo de propósito, que ela chora de propósito. E se você for dar uma investigada ali, tem alguma questão. Tem alguma questão. Principalmente para as birras. Uma birra, ela nunca acontece do nada. Do nada. E dificilmente uma criança vai fazer birra, por exemplo, no supermercado, né? Todo mundo fala que é o point da birra, né? Se ela for pro supermercado alimentada, se ela for pro supermercado sem sono, sem sede, descansada e combinado com aquela criança, olha, filho, se você pode escolher uma coisinha lá no supermercado, meu filho assim, Dimas, e assim, ele escolhe uma coisa e ele pede uma coisa, fala, mas lembra que a gente combinou que era só uma? Tá bom. Aí escolhe um todinho, uma porcaria, eu até brinco, né? Porque a gente dá uma segurada nessa questão. Aí ele escolhe um todinho, não, mas hoje eu quero uma Pringles. Falei, olha, ou todinho ou Pringles. Não dá pra comprar os dois hoje? Não dá. Porque já é combinado, ele tem 6 anos, então assim, faz 6 anos que a gente trabalha isso, né? Óbvio que a partir de uma determinada idade. E é engraçado, né? Você tava falando agora dessa questão do combinado, né? Geralmente o combinado não sai caro, né? E se a gente for fazer uma associação bem óbvia, né? Nós adultos, se formos ao mercado com fome, sem fazer lista, cansado, qual é a chance da gente comprar lá aquela porcaria? Eu vou comprar uma bobeirinha aqui porque eu chego em casa e já abro como. Vou comprar um pacote de bolacha, vou comprar isso, vou comprar aquilo. No fim das contas, a gente já se entregou ali. Exato. E não é que é a mesma coisa? Mesma coisa. Só que e a gente não se controla, você percebe? A gente sai comprando mesmo. Né? Fácil. Já sai comendo. Típico, lembrei um dia desses, eu fui no supermercado morrendo de fome. E cheguei na mesma hora, eu pensei, filha, mas que besteira que eu fiz, por que eu vim com fome no supermercado? Já saí comendo porcaria. E fora que a gente enche o carrinho dobro, né? Se deixar. Então, assim, e a criança é a mesma coisa. E se você for pensar bem, a gente não se controlou. A gente foi lá e comprou e comeu. E a criança vai fazer o quê? Vai fazer uma birra, vai chorar, né? Porque ela quer aquilo. Então, é a mesma coisa. Igual, sempre comento sobre isso também, um dos exemplos que eu gosto de usar. Adulto também faz birra, né? Essas pessoas, tá no trânsito, estressado, não tem um pingo de paciência, buzina pro outro, sai xingando. Uma birra, né? Não sabe sentar e conversar, começa a discutir, bate uma porta, briga com o marido, briga com a esposa, não dialoga, não sabe argumentar e já sai, vira as costas. É a falta de controle emocional, mas que o adulto exige da criança. A gente quer que a criança seja comportadinha, boazinha, que ela fique sentada lá na carteira da escola, se comporte, que todos sejam iguais. Né? Não pode expressar uma opinião diferente, um jeito diferente, que ela já é uma criança problemática, digamos assim, né? A gente cria muitas expectativas em cima de uma criança. Nós, adultos, criamos. E a gente
esquece que essa criança é um ser em formação, né? Que ela ainda não está preparada para lidar com diversas situações. Igual a escola, por exemplo, né? A escola exige que as crianças tenham um comportamento igual, que fiquem sentadinhas, que seja aquilo que a escola quer que ela seja. Mas e a escola que deveria estar preparada para lidar com um comportamento diferenciado ali, muitas vezes não tá, né? E profissionais da educação, né, que muitas vezes fazem a pedagogia, mas a pedagogia não aprofunda algumas questões do desenvolvimento, do cérebro, né? Eu estudo alguns autores que falam especificamente do cérebro da criança, do desenvolvimento da criança, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? E quando uma família decide ter um filho, infelizmente a grande maioria esquece dessas questões, né? De entender como funciona o desenvolvimento de uma criança. Hoje, muita coisa mudou, né? Através da educação respeitosa, da disciplina positiva, mas é algo recente, né? Bem recente, né? A disciplina positiva mesmo, aqui, né, no Brasil, no geral, a disciplina positiva começou a ser falada mais dela em 1980. Né? Alguns profissionais, psicólogos, psiquiatras, começaram a falar disso recentemente. Então, assim, é muito recente, né? É igual os direitos das crianças mesmo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é recente, né? Leis que protegem a criança, lei da palmada, que é a lei do menino Bernardo, é tudo muito recente, né? Acontece uma coisa grave, aí criam uma lei para proteger a criança de fato. E mesmo assim, ainda tem muita coisa que precisa evoluir, porque as crianças são alvo, né? Fáceis de muitas questões que acaba colocando até em risco a vida da criança, né? Que a gente vê, infelizmente, muitos casos. E muito comum, né? Muito comum, né? As pessoas assustam quando vê, mas ainda tem aquele pensamento, não, tem que bater para educar. Apanhei e não morri. E é até engraçado, né, ironicamente falando, até engraçado se pensar que não faz parte do dia a dia das pessoas, né? Isso, uma afirmação, uma opinião minha, é importante deixar claro. Não faz parte do dia a dia das pessoas esse tipo de olhar, né? Principalmente por essa questão que você trouxe, né? Faz parte bater, tem que bater mesmo e tal. E, comigo foi assim, eu apanhei, então meu filho, se for preciso, vai apanhar também. E aí a gente começa a entrar nessas questões e não vai entendendo o que mudou, como mudou, o quanto mudou. E a gente começa a falar de limites da educação, essa questão, né, de vou ajustar aqui qual é o limite, o que eu posso, o que eu não posso. Mas porque eu sou pai, então se eu sou pai, eu posso tudo. Eu posso bater, inclusive, eu posso... E, poxa, a gente não vê no dia a dia aí conselhos tutelares, quantas coisas acontecendo, né? Quantos... É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. A gente assim, não é... Eu acho que é um pouco exagero falar que a gente se blinda ou se cega para isso, mas a gente não dá essa atenção, porque já vem com esse preconceito de que faz parte, é preciso, é necessário, e se for necessário, vai ter sim. O chinelo, como dizem as gerações mais antigas, o chinelo canta se for preciso. Mas até já entrando nessa questão, depois ainda vou voltar lá no ter ou não ter. Mas até entrando nessa questão, o que qualifica ou o que ajuda a entender essa teoria do não é se o chinelo for preciso ele vai cantar? Porque a gente vem com essa formação. Mas e hoje em dia, e pensando no futuro dessa criança e no futuro adulto que ele vai ser, o que representa um chinelo cantando? É cultural isso, né? Total. É cultural porque foi isso que a maioria de nós aprendemos, né? E a maioria mesmo, né? Você senta para conversar com as pessoas e a maioria fala, não, apanhei. Mas
né, quem é da área e começa a estudar sobre o tema, começa a entender a ligação que tudo isso tem, né? A infância, a criança que cresceu apanhando, digamos assim, mas não foi negligenciada, porque existe aí uma diferença. Eu apanhava, mas a minha mãe fez o melhor que pôde, né? E tá tudo bem, porque, Dimas, era o que eles sabiam fazer, tá? Então, assim, ninguém tá culpando a mãe de ninguém, né? Eu também apanhei quando era criança. Hoje eu entendo muitas questões da minha vida atual que são marcas da minha infância. Mas eu não vou ficar culpando minha mãe e meu pai por conta disso. Vida que segue. Eu que cure as minhas feridas agora, porque o problema é meu, né? Foi eles que deixaram, mas o problema é meu e tá tudo bem. E hoje, inclusive, eles acompanham o meu trabalho sobre a educação respeitosa, sobre o respeito pela infância, entendem, apoiam. Então, assim, e tá tudo bem o que passou. Mas a gente tem informação hoje em dia, né? Então, a gente tem meio que obrigação de tentar mudar isso. E a gente tem estudos que mostram que esses traumas de infância, né, eles moldam a sua personalidade. Você é uma pessoa antes de um trauma, uma pessoa depois de um trauma. Então, assim, e muitos traumas são causados pelos pais, pela família, né? Sim. Mesmo a criança que só apanhava para ser educada. A criança negligenciada, então, que é a criança abandonada, que é a criança que é humilhada, porque existe muita agressão psicológica, não necessariamente a física, mas a psicológica, e que também deixa tantas marcas quanto a agressão física. E isso muda a pessoa que você vai ser. E aí, hoje a gente consegue enxergar os prejuízos que essa chinelada, esse castigo causa na vida da criança. Às vezes, mesmo eu que sou da área, né, faço pós-graduação com profissionais incríveis do Brasil, renomadas, psicólogas, muito conceituadas. Mesmo a gente ali, né, juntas, às vezes a gente se pergunta, né? É difícil pra gente também. Nossa, e agora? Como que faz? Porque nós também temos isso já na nossa história, né? A maioria de nós, mesmo as profissionais que estamos na área, fomos criadas dessa maneira. E é difícil você romper esse ciclo. Então, uma apoia a outra ali nessa questão, porque você acaba repetindo alguns padrões, né? Sim. Só que a gente volta atrás e repensa, né? Não é porque eu sou profissional da área que eu sou uma mãe perfeita. Isso não existe, né? Não existe. Mas a gente tem essa consciência, né? Cometeu um erro, volta atrás. Filho, desculpa, vamos conversar. Quando a gente tem o pai da criança que apoia também, porque também tem essa questão, né? Tem mãe que quer educar de maneira respeitosa. Você abriu uma porta agora. E o pai não quer. E a avó e o avô atrapalha, né? Então, assim, quando o pai é parceiro nesse ponto, fica mais fácil, porque um segura o outro também. Se a gente for abrir realidades, né? Quando ele tá ali, né? Quando ele tá ali, exatamente. Quando é o pai e a mãe, Quando né? é o pai. Tem muitas vertentes, Carol, né? você abriu uma porta agora, Carol. A mãe que tem que... Exatamente. É o Brasil real, né? O Brasil real. E você tava falando dessa questão, né? Do bater, né? E muitas vezes eu já faço uma associação direta aqui com outra coisa que, sei lá, acho que há 10, 15 anos que a gente começou a ouvir de forma mais clara, que é o bullying, né? Sim. E aí eu fico me perguntando o quanto nós, pais, estamos preparados no sentido de, não sei se proteger é a melhor palavra para isso, mas orientar e, acima de tudo, fortalecer a identidade do nosso filho para o mundo, né? E por que eu tô falando isso? A gente falou agora mesmo, né, de agressão psicológica. Muitas vezes o bullying está dentro de casa. Sim. Aliás, muitas vezes ele está dentro de casa, né? E é engraçado como tudo na vida, né? E aí eu tô abrindo uma outra porta que é polêmica e digna até de, sei lá,
Não me cancelem, por favor. Sei lá, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, 25, sei lá, a gente fazia piadas. Ah, um neguinho, não sei o quê. Não, hoje a conversa é outra. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, tô fazendo as contas aqui, década de 80 ali, 40 e poucos anos atrás, ah, mas o gay, a conversa hoje é outra. Quanto será que essas conversas se amadureceram quando a gente pensa pai, filho sendo preparado para o mundo e o bullying? Que hoje a gente sabe que se chama bullying. Até, sei lá, 20 anos atrás, lá vai o gordinho lá, não sei o quê, cuidado, senão vai cair, tropeçar. E você tava falando de traumas agora, né? Tudo tem ligação. Tudo tem ligação e muitas vezes, eu não sei, talvez seja muito errado da minha parte falar que, inocentemente os pais, mas que tipo de preparo que os pais estão dando para esses filhos que vão sair para o mundo e o mundo hoje é um Deus dará. Você não sabe o que você vai encontrar do portão da tua casa para fora. Nossa, que B.O. que eu trouxe agora, hein? Olha, e assim, você falou de quando amadureceu, né? Mas assim, está em processo de amadurecimento. Tem muito que amadurecer ainda, essa questão de bullying. Até onde vai o limite, né? Porque assim, o bullying de começar dentro de casa, isso é fato. Isso é a realidade. A gente vê, né? E quando a gente começa a conviver com várias famílias, a gente percebe. E aí tem os dois lados, né? Tem o bullying porque assim, os pais, o cuidador principal, tá? Eu gosto de falar pais e cuidador principal por conta disso mesmo, né? Muita mãe solo, muita criança que é criada por avós. Então, é o cuidador principal, que é a referência da criança. Seja pai, mãe ou outra pessoa. Ele é um exemplo para a criança. Tudo que ele fala, a criança está aprendendo. A criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que você manda ela fazer. Sim. E aí ela vê o pai fazendo piadinha com fulano, mesmo que seja pro futebol. Aquele time de futebol é assim, assim, assado. A cor, né, da pele da pessoa usa de maneira pejorativa. Ou maltrata alguém na rua, né, fala mal do morador de rua. Ou maltrata o porteiro. Tudo isso é exemplo para essa criança. Né? Acaba sendo uma maneira da criança aprender o desrespeito e praticar um bullying dentro da escola. Ou até mesmo quando esse pai vai ensinar uma tarefa para a criança e falar, seu burro, como que você não sabe fazer aqui 2 mais 2? Você é um burro mesmo, você é um incompetente. Então, assim, tem um lado que você não fortalece a autoestima da sua criança, deixando ela ser presa fácil para o bullying, que é responsabilidade total da família em fortalecer a autoestima dessa criança e ensinar para essa criança o respeito pelo próximo, que infelizmente não acontece, né? Não acontece. Crianças deficientes, eu que também trabalho com famílias de crianças autistas, as crianças autistas sofrem bullying das famílias. Do amiguinho. O amiguinho, muitas vezes, não consegue nem entender que aquela criança tem alguma diferença. Né? Uma criança que é síndrome de Down, o amigo nem percebe a diferença. O amigo não percebe a diferença na cor da pele da criança. Mas ele começa a entender, crescer. Ele vê ali as conversas, escuta a conversa que acontece dentro da casa dele e começa a levar. Começa a fazer as comparações. Aquela criança é assim, assado. Eu vou tratar ele assim. Porque ele é estranho. Não, porque ele não brinca direito com a gente. Ele é quieto. Começa a pontuar algumas questões que cada criança tem seu jeito, cada pessoa tem seu jeito, que a criança deveria estar aprendendo a respeitar as diferenças. E responsabilidade dos pais ensinar isso dentro de casa. Mas não, a criança começa a desrespeitar. Aí onde entra aquela questão, criança
maldosa. Nossa, eles são cruéis, eles fazem isso, chega uma idade é cruel. Mas você pode ter certeza que por trás daquilo, ela já aprendeu em algum lugar. E nesse ponto eu acho que as escolas falham, porque as escolas desde pequenininho podia focar mais, ter mais foco nessa questão de trabalhar as diferenças, de trabalhar o respeito, né, de já pegar aquela criança que tem alguma dificuldade ali e já trazer ela para o meio, né, para as outras crianças entenderem, porque criança não tem preconceito. Ela começa a crescer, ela começa a aprender com adultos, com adultos. Tanto é que a criança, né, chega uma fase que ela começa a vir com um monte de pergunta. E aí, você vai ser honesto? Algumas até que você nem quer responder. Que você nem quer responder, mas você é a oportunidade que você tem de estudar sobre aquilo. Sim. E explicar para essa criança de maneira respeitosa. Mas a gente sabe que nem sempre é assim que funciona. Então, sim, o bullying é algo que a gente fala muito hoje em dia, mas que precisa ser amadurecido dentro das famílias, sabe? Fazer um trabalho, porque o bullying também vai transformar a vida dessa criança. O bullying vai ditar a personalidade dessa pessoa na vida adulta. Então, tudo que você faz hoje para uma criança vai influenciar diretamente na vida dela. O adulto que ela vai se tornar. A pessoa respeitosa que ela vai se tornar. A gente fala hoje de muitos... Não sei se a palavra correta é essa, enfim. De muitos transtornos emocionais. Aí a gente começa a entrar, né? Eu não sei qual é o limite de um e de outro. Transtornos emocionais, transtornos psicológicos ou mentais. Aí começa a síndrome de borderline, de burnout, disso, daquilo. Começa a encaixotar um monte de definições. Inclusive, a gente tem um conteúdo lá no portal falando sobre isso. Sobre diagnósticos, sobre autodiagnósticos. É como se fosse a coisa mais feliz do mundo. Oba, sou TDAH. Enfim, é muito comum hoje, né? É. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? A gente tem hoje não, né? Já há uns 10 anos talvez, uma explosão de novas nomenclaturas, definições, né? Até eu esqueci a sigla que classifica a doença. CID. Até o CID foi atualizado recente, né? Com mais um monte de transtornos de ordem emocional, psicológica e mental, enfim. Onde eu quero chegar com tudo isso? Todos esses traumas, todas essas má configurações de relacionamento durante criança, adolescente, ali no começo da educação, até ali, sei lá, quando completa seus 18, até entre muitas aspas, quando o pai e a mãe soltam o filho pro mundo e falam, agora não é mais a minha obrigação. A gente vai falar disso também. Toda essa bagagem, qual é a influência que ela tem no que pode se manifestar depois? Existe uma relação clara, direta, já entre vocês profissionais, ou ainda é algo que precisa ser mais estudado, mais entendido? Existem sim vários estudos, né, sobre esse assunto, mas alguns profissionais, psiquiatras, PhDs, assim, renomados, eles garantem que muitos transtornos foram, sim, causados pela infância, né? Começaram na infância. Até transtorno bipolar, dizem que tem muito envolvimento, né? E esquizofrenia, né? Transtornos de ansiedade. Esses transtornos, muitos são comprovados que vieram, sim, de traumas na infância. Inclusive, existe um psiquiatra que ele estuda... Nossa, ele tem várias pesquisas. Ele se chama Gabor Maté. E ele fala que os traumas estão relacionados aos vícios. Aos vícios a drogas, a bebida, né? Vários vícios da vida das pessoas, eles têm envolvimento com trauma. Ele fala que precisava estudar mais, mas as pessoas, né, não têm tanto interesse em se aprofundar em algumas questões. Por que será, né? Por que será? Mas que sim, muitos desses transtornos são causados por vivências da infância, né? E a gente fala de trauma, né? Às vezes a gente vive numa bolha, digamos assim, que a gente acha que
nossa, mas trauma, ok, apanhou um pouquinho, levou uma palmadinha. Mas quando você começa a se envolver com algumas questões, né, igual você comentou de conselho tutelar, tá mais próximo, né, algumas realidades que muitas vezes não é todo mundo que conhece, você entende que tem coisas gravíssimas, né, que a pessoa viveu, absurdas, e que não tem como aquilo não se transformar em um transtorno. Né? A pessoa no futuro não precisar de um tratamento, né? Um medicamento. Ou você entende, você conhece uma pessoa, você entende, meu Deus, ela teve essa vida. É por isso que ela realmente entrou nesse vício, né? Porque é uma fuga, né? Sim. É uma fuga. Mas alguns transtornos são porque nasce com transtorno mesmo, né? Algumas, como o autismo, por exemplo. Mas outros não, outros são desenvolvidos, né? Sim. Então, por isso a gente luta muito por essa questão de cuidar da infância. Porque os pais, muitas vezes, são os causadores desse trauma. Ah, mas eu vou... Nossa, como que eu vou conseguir blindar meu filho de não ter trauma nenhum? Não, isso não existe, não é essa a intenção, né? Você não vai blindar sua criança de ter trauma, porque vai existir a vida, as frustrações acontecem, não tem como, né? É diferente você super proteger uma criança, você também está prejudicando a vida dela. Sim. Né? Mas você não precisa ser o causador do trauma, né? Igual questões como, porque a criança não pode dormir junto na cama da mãe e do pai. Chegou a determinada idade, já tem que sair da fralda. E às vezes essas questões, se a gente não souber direcionar, você causa traumas, sem saber. Até mesmo tirar uma chupeta da criança, você pode causar um trauma. São traumas pequenos, digamos assim, mas que vai afetar de alguma maneira o desenvolvimento daquela criança. Uma criança tímida, por exemplo, todo mundo acha, não, é tímida, é assim mesmo. Pode ter sido um trauma causado ali pela família, a criança se tornou tímida, né? Uma humilhação, sem querer, sem perceber, porque os adultos acham que tudo pode falar da criança, né? A criança pode passar vergonha, a criança você pode expor ela em situações constrangedoras que não tem problema, né? Mas tem. Existem sinais claros, assim, de que a criança pode ter passado por um trauma ou que alguma coisa ali de ordem educacional está fora do nível, assim? Você deu o exemplo da criança mais tímida, ou às vezes até, vou partir do pressuposto óbvio, né? A criança que é mais inquieta, violenta, né? Parece que é óbvio, né? Mas muitas vezes os pais que estão ali não percebem, né? Existem, assim... sinais claros, tem que dar uma olhada nisso. O medo, na verdade. O medo é uma característica mais clara de que a criança tem ali algum trauma. Porque ela se retrai, ela abaixa a cabeça para tudo, ela aceita tudo. Então, a criança muito, muito... a gente fala até que a criança que está na trilha azul, ela, né, o cérebro dela se molda, se defende e ela fica apática. A criança apática, ela pode ter um sinal ali de que alguma coisa esteja acontecendo, né? Ela muda o comportamento e ela fica mais retraída, né? Na escola, muitas vezes um professor descobre um abuso, uma coisa mais grave, através da mudança do comportamento da criança, porque ela se retrai. A agressividade ao extremo também pode ter alguma coisa, mas a mudança do comportamento em geral, né? Mas o medo, a criança não querer falar mais nada, né? Pode ser um sinal de atenção, né? Porque a criança que tem trauma, ela se fecha. Eu falo isso até porque geralmente, né, pensando aí em como você falou mesmo, cuidadores, né, de primeiro, que geralmente colocam os filhos em rótulos, né? Meu filho é tão bonzinho, ele não dá trabalho, ele é ótimo. Mas às vezes esse bonzinho, né, um bonzinho quietinho que... Mas peraí, por que ele não, né? Por que ele não fala, não manifesta suas vontades, seus desejos, né? Aí eu vou pensando naquele pai, vai, desbucha, né? Isso mesmo. E a gente passa a perceber que, mais uma vez, né, não tem o certo ou errado ou a receita de bolo, porque a gente está falando de comportamento e essas mudanças, muitas vezes a gente pode não perceber, né? Os pais que
que podem ou não perceber uma mudança que vem lá da escola ou de um outro ambiente onde o filho tá, e muitas vezes ele pode ser ameaçado por N razões. E também ao contrário, né? Que foi o que você acabou de falar, né? A criança que está na escola e, opa, o professor percebeu que algo está diferente. O que está acontecendo em casa, né? Exato. E às vezes eu fico pensando, né? A gente coloca geralmente crianças em rótulos, né? E é um perigo também, né? Perigo, é. Tem a questão da personalidade da criança, né? Pode ser, sim, uma criança mais quietinha, né? Que desde pequenininha ela é mais quietinha, né? Nunca chorou muito. Tem, óbvio, né? Mas tem... Passa a receita. Mas não tem, né? Então, não tem. Mas tem a questão de tomar cuidado com esse rótulo mesmo, né? Porque você chamar a criança de tímida... a criança acredita naquilo que o adulto fala. Sim. Ela absorve pra ela. Leva com ela, né? A minha mãe falou que eu sou tímida, então eu tenho que ser tímida. E, mais uma vez, volto a falar, não é, a criança manipula isso. Não, é o cérebro que entende aquilo. Então, tudo que um pai, uma mãe fala pra criança, até um professor, ela acredita. Ele é tímido. Ele é burro. Ele confia naquilo e ele leva aquilo para a vida dele, né? E realmente não tem receita de bolo. Quando eu atendo uma família, por isso é muito individual, né? Quando eu atendo a família, eu tenho que entender o contexto daquela família, a história, os valores, porque eu não vou falar para você a mesma coisa que eu falo para outra pessoa, né? A rotina daquela criança. Então, às vezes aquela criança ela faz um monte de atividade, ela não tá com um comportamento legal, né? Ela já faz a terapia, e aí também muitas vezes a família acha que o psicólogo vai fazer o milagre pra criança. Mas o problema nem sempre está na criança, está no contexto familiar. Então, por isso, é importante a família entender sobre isso. Porque vai pro psicólogo, o psicólogo tem que fazer um milagre para mudar o comportamento da criança. Chega em casa, a mãe, o pai, não tem um tempo de qualidade com aquela criança, não fica com aquela criança, não brinca com aquela criança. A rotina é bagunçada. Então, assim, é muito individual, né, essa questão. Mas é importante a família ter essa consciência, né? Aí você chega e fala, a mãe fala, ele tá com algumas questões, eu fico chamando ele de preguiçoso, e ele não colabora. Pronto, você já vê um ponto aí, mas você chamando a criança de preguiçosa, é que ela não vai colaborar mesmo, né? Não é esse caminho. Mesmo famílias que já estão em busca da educação respeitosa, tem muitos ajustes para fazer, né? E muitas vezes a pessoa não percebe, né? A gente não percebe, a gente que está dentro não percebe mesmo, né? Mesmo eu como profissional, muitos ajustes ali na minha família, com meu filho, por isso a gente tem o suporte de outros profissionais, porque é muito difícil você enxergar. Quem tem consciência, né? Quem não tem, então, é mais difícil ainda, né? E tem que fazer realmente a gente fala de reprogramação parental, né? Eu faço pós-graduação com a Nanda, ela é bem conhecida nas redes sociais, Psimama, o perfil dela. Ela tem quase 4 milhões de seguidores e ela é uma das número 1 da educação parental hoje, né? Uma psicóloga. E ela tem uma metodologia que a gente fala da reprogramação parental, que é você reprogramar tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, a maneira que você foi educado, para você entender que a importância de fazer diferente com a sua criança hoje. Porque não é fácil, né? Você dar esse primeiro passo de que é importante você entender tudo o que aconteceu com você na sua vida, na sua infância, para fazer diferente com os filhos. Sim. Você estava falando dessa questão, né, de terapia, psicólogo, né? E aí me vem uma pergunta até um pouco curiosa, né? É possível, ou até que ponto, ou até que idade é possível recuperar as crianças no sentido de um caminho que foi feito e que não era para ter sido feito? Achei que educar era assim, mas agora é assado. Ou aprendi errado e já estava querendo replicar no meu filho. Pensando até nos adolescentes que eles vão ser amanhã, né? E hoje a gente teria que falar que mais 1 hora só sobre a adolescência, né? Mas é possível fazer essa correção de rota? Muito legal. E até que ponto, né? Muito legal você falar nisso.
Porque é assim, muitas pessoas, já chegou mãe até mim e falou, ai, meu filho tem 7 anos, nossa, assim, não dá mais. Eu falei, dá, claro que dá. E sim, é possível, né? Tem uma médica também que a gente estuda juntas, ela mudou isso na vida dela com os meninos adolescentes. 3 meninos. Na pré-adolescência de um deles. Ela, médica pediatra, resolveu, né, se especializar nessa questão do desenvolvimento infantil, da educação respeitosa. E ela mudou o relacionamento dela com os meninos já na adolescência. Mas não foi fácil, né? Ela conta a jornada dela, mas deu tudo certo. Hoje o mais novo, eu acho que tá com 18 anos. Uhum. Aí é um pertinho do outro, 18, 21, 23. Mas há 9 anos atrás, ela fala que ela começou. E deu certo. Deu Tem certo chão. porque ela entendeu isso, né? Uhum. Ela resolveu que ela ia fazer diferente e fez. Então, assim, não tem. Ai, já me desconectei do meu filho, já perdi esse momento de colocar a educação respeitosa na minha família. Não existe isso. E até esse ponto que eu trouxe também do, tem 18, agora é do mundo, né? Não é do mundo, né? Não é. Assim, sinto muito informar a você, pai e mãe. Seu filho fez 18, ele não é do mundo. Ou pelo menos não deveria ser, né? Ou assim, mas... assim, ele vai... parece que é um, sei lá, um dilema, um grande tabu isso também, né? Até que ponto o filho de fato é meu ou até que ponto, não, agora daqui pra frente é contigo. Como se, mais uma vez, isso fosse também uma regra. Como se 18 fosse ali, ó, a portinha do mundo e vai porque em algum momento alguém determinou que você é maior de idade, que por isso o problema é todo teu. Mas parece que não é assim também, né? Não é. E essa história de filho ser pro mundo é muito interessante também. Por quê? Você que vai criar esse filho pro mundo. E que filho você quer deixar pro mundo? Você tá seguro em deixar seu filho ir pro mundo sozinho? Seja na questão se ele se tornou um adulto, digamos assim, né? Que hoje a adolescência vai até 20 anos, né? Sempre muda essas questões, né? Uhum. Mas ele se tornou um adulto preparado para enfrentar o mundo, né? Forte, resiliente, autoconfiante. E também para ser um cidadão que vai fazer a diferença no mundo. Um ser humano funcional, respeitoso, empático. Então tem os dois lados, né? Se ele vai ser uma boa pessoa para o mundo e se ele vai conseguir encarar o mundo. E quando você educa uma pessoa para o respeito, e quando você educa uma pessoa de maneira segura para que ele se torne uma pessoa segura, que tudo isso a gente trabalha na infância, construindo a autoestima dessa pessoa, ele vai estar preparado para os dois lados. Porque o mundo mandar, né? Para as frustrações do mundo, mas para isso você não precisa frustrá-lo. Ele vai aprender com a vida, mas sabendo que você tá lá para apoiar ele quando ele precisar. Mas o mundo não abraça. O mundo não, mas os pais sim. Sim. E aí, o outro lado, né? Se ele vai realmente... ele vai ser aquele cidadão que fica brigando no trânsito? Aquela pessoa que não respeita ninguém? Que faz piadinha com o colega? Que fala da cor? Que, né? Que não respeita as diferenças? O gosto musical que seja, o time de futebol? Então, assim, tudo isso influencia. Sim. Quando a base da nossa educação para os filhos é o respeito. O respeito. A empatia, se você usar essas duas maneiras, né, de educar, respeito e empatia, se colocar sempre no lugar da criança, não tem muito erro. Não precisa seguir receitinha de bolo. E é legal que tem 2 pontos assim que são bem interessantes, né? Pensando por esse lado, né? Primeiro que a gente nem tocou no assunto se é 18 ou menos ou mais, né? Porque cada um tem sua idade ali, o seu momento do amadurecer. E tem um outro ponto também que esse já é polêmico, né? O filho que você cuida, que você prepara para o mundo hoje, muitas vezes é o que vai cuidar de você na sua velhice, né?
Exatamente. Mas esse ponto é polêmico, né? É polêmico. Você já ouviu falando sobre isso, né? A maneira que você trata o seu filho hoje, quando ele tiver que cuidar de você na velhice, será que ele vai querer? Você vai gostar se ele te tratar da mesma maneira? Sim. Então, assim... é pra se pensar, né? Sim. Como eu trato meu filho hoje? E quando chegar lá na velhice, se ele me tratar igual, vai ser legal ou vai ser ruim? E tem aqueles pontos também, né? Será que ele vai querer? Né? Porque tem muita gente que é bem resolvida, fala aí pra Deus e o mundo, né? Quando eu tiver tal idade que eu ver que não dá mais, eu vou pra um... Né, vou falar aqui, o escrachado, né? Eu vou para um asilo mesmo e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é uma outra realidade também que não é bem assim, né? No fundo... Não pelo lado de quem é bem ou mal resolvido nesse sentido, mas principalmente pelo lado de... Eu vou ter uma... Vou falar a expressão, né? Eu vou ter uma rede de apoio na minha melhor idade, se ela não for tão melhor assim. Exatamente. Lá na minha velhice, lá nos meus lá no finalzinho. Será que eu vou estar bem assistido? Porque... Será que quem eu coloquei no mundo há tantos anos atrás vai ter esse mesmo olhar de acolhimento que um dia eu tive? E aí já entrando no que você falou, ou será que eu não tive? Exatamente. E eu vou pagar essa conta? Exatamente. Né? A gente não tem filho para... especificamente, vou ter um filho porque eu preciso de alguém para cuidar de mim na velhice. Não é, né? A gente, na verdade, não pode pensar nisso. Mas, seu filho vai querer ou não, né? Então, assim, é pra se pensar. E aí você também não vai poder obrigá-lo? Não. Porque já tá no mundo, né? Exatamente, né? Já tá no mundo. Mas muitas pessoas falam, eu fui abandonado na velhice. E, assim, né? Mas o que aconteceu lá atrás? Né? Então... tem, sim. E mesmo você também se preparou para ser velhice? Hoje em dia, né? Hoje em dia tem isso. Mas eu aposto que todo marido e mulher... E aí, né? Marido, mulher, marido, mulher... Independente da configuração de casal... Já pensou nessa situação. Tenho ou não tenho filho... Porque lá na frente ele que vai cuidar de mim. E aí eu volto lá naquela questão do começo. Ter ou não ter? Eis a questão... Óbvio que não tem um manual o checklist ali se você se identifica com tudo isso aqui, pronto, você está pronto para ter um filho. Mas, principalmente pensando nas gerações mais novas, né? Geração ali no finalzinho ali dos millennials, geração Z, que hoje já está dando um baile em muita gente aí com 20 e poucos anos. Quando é que a gente se sente preparado, ou melhor, muitas vezes eu vou refazer a pergunta, porque muitas vezes a gente não vai se sentir preparado, mas o que a gente precisa ter em mente para tomar essa decisão? Sim, eu quero ter um filho. Sim, eu quero ter alguém no mundo totalmente responsável, totalmente sob minha responsabilidade. O que a gente precisa ter em mente? Isso é muito pessoal, né? Essa é uma conversa que a gente sempre entra nas rodas de reuniões entre amigos. Ter filho ou não ter, ter um, ter dois, ter três, é sempre um assunto polêmico. Ter 10. Né? Ter tem 10. Casais, né? Tem, né? E tem, né? A gente até se assusta um pouco, hoje em dia a gente vê, mas tem, né? Tem gente famosa nas redes sociais que tem aí, mostra família de 10 filhos, um atrás do outro. Mas isso é muito pessoal, né? Além de ser pessoal, eu acho que hoje envolve muitas questões. Envolve, sim, questão financeira. Não tem como a gente não falar sobre isso. Porque é complicado você ter um monte de filho sem ter um preparo financeiro, né? Infelizmente, a gente vê no Brasil famílias com grande número de crianças sem condições financeiras. A gente vê que as crianças... É muito triste, né? Mas ter ou não ter filho... precisa ser muito pontuado ali com a família, né? Porque o mundo, hoje em dia, né, como a gente falou, essa velocidade de informação, tecnologia, que também é assustadora para você educar uma criança, né? Às vezes o mundo ensina coisas que os pais ainda não querem ensinar. Então, assim, tem a questão de valores, tem questão de religião também, né? Que algumas pessoas seguem algumas religiões e aí... tem vários filhos, né? Então, assim, é um assunto polêmico, mas que, na minha opinião, as pessoas pensou em ter filho,
tinha que estudar um pouquinho mais a fundo sobre isso, né? Porque, Dimas, a gente estuda para tudo na vida. Ah, vou fazer um curso, quero me tornar um profissional, jornalista, pedagogo, psicólogo, vou fazer uma formação. Vou lá ficar 4, 5 anos estudando, vou me formar. Mas para a missão mais importante que existe no mundo, que é educar um ser humano, que, como você disse, é uma responsabilidade imensa, porque essa criança que você vai educar, ela vai fazer parte do mundo, ela vai se tornar aquele médico, aquele professor, aquele político, tudo. Então, uma responsabilidade imensa colocar uma vida no mundo, né? Então, no meu ponto de vista, todo mundo deveria estudar antes, saber o que é colocar uma criança no mundo e estudar durante. Ter um suporte de estudar, pegar livro mesmo, né? A gente lê tanta coisa. Vamos estudar sobre a infância, sobre o cérebro da criança. Hoje a gente tem livros e autores maravilhosos que ajudam nesse caminho, né? Como minha carreira mudou quando eu estava grávida. Antes desse curso, eu já tinha lido um livro. Comecei a ler um livro que eu não concordei com o livro. E aquilo ali também já falei, não, mas não vou fazer isso com meu filho. Não, tem alguma coisa errada. Será que tem outro autor que discorda disso, outro médico, outro profissional? E fui buscar. E aí, né, fui me especializar. Mas tomar essa decisão, quem pode escolher, né? Claro que a gente sabe que hoje em dia muitos casais acabam, né, engravidando sem querer e tudo mais. Mas quem tá na dúvida e quer tomar essa decisão, deveria sim estudar, buscar informação para ter certeza disso, porque depois não adianta ficar reclamando da criança. Né? É verdade. Ah, porque criança é isso, criança é aquilo, criança dá muito trabalho. Então daí não adianta mais reclamar. Nem que fosse um curso de extensão ali, 3 meses. Exatamente. É o básico, né? O básico. Porque não se... E mais uma vez, né? É difícil julgar o outro, né? Aliás, nem é certo, mas enfim. Não se prepara, né? É o famoso, bem-vindo ao mundo. Vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Exatamente. E uma coisa tão importante, né? Algo tão importante, né? Não é deixa a vida me levar. Não é, não. Ah, porque maternidade é instintivo e tal. Não é. É ilusão. Então, porque nasce um filho, nasce uma mãe. É. Tem umas frases assim de efeito. Instintivo é o animal, o bichinho é instintivo, né? Sim. Mas o ser humano não, né? Então, tem muitas coisas que não dão certo no decorrer ali da maternidade por conta de falta de informação. Sim, e eu vejo que cada vez mais isso precisa ser falado, discutido e principalmente implementado na vida das pessoas, né? Com certeza. E uma questão só que eu acho importante falar. Sobre a educação respeitosa, muitas pessoas confundem com uma educação permissiva, que tudo pode. Não. A educação respeitosa deixa fazer tudo. E não é assim. Né? Existem limites e a criança cresce aprendendo que o limite dela termina onde começa do outro. A diferença é que a gente faz isso respeitando. Não precisa ser batendo, castigando, humilhando essa criança, né? Ela vai crescendo e vai aprendendo, mas os limites existem, né? Até porque o mundo ele é cheio de regras. Né? Eu sempre dou o exemplo, quando meu filho era pequenininho, na minha casa não tinha o menor problema ele tirar todos os potes da gaveta, sabe? Bagunçar a gaveta da cozinha, fazer aquela bagunça. Na casa da avó não podia. Então, ele sempre soube que as regras da minha casa eram diferentes das regras da casa da avó. As regras de casa são diferentes das regras de escola. E aí, a educação respeitosa faz isso. Né? Ela ensina regras, né? Sempre de maneira respeitosa. Porque as pessoas confundem. As pessoas entortam a cara e falam, nossa, mas educar desse jeito pode tudo? Não, não pode tudo. Né? É um combinado que não sai caro. Exatamente. A gente está chegando no final da nossa conversa, mas como é de praxe com todos os meus convidados aqui, eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo ou nos ouvindo
um conselho que você gostaria de ter recebido há 5 ou 10 anos atrás, talvez, e que você deixa hoje? Olhar, antes realmente de você se tornar mãe, se tornar pai, olhe para dentro de você. Porque é importante você tentar curar suas feridas da sua criança interior, para você entender melhor esse processo de educação dos filhos, porque muitas vezes a gente vai descontar nas nossas crianças, nos nossos filhos, algo que ficou mal curado ou escondido dentro de nós, mas que aconteceu lá na infância. E muitas vezes a gente não sabe. Então, antes, né, de pensar em colocar uma criança no mundo, é importante você buscar a sua autocura. Isso aí já vai fazer total diferença para o entendimento, né, de que educar não é fácil, é desafiador, todos os dias é um novo desafio, a gente está aprendendo sempre, mas você se entender vai ficar mais fácil, mais leve para a sua criança. Então isso para mim é importante, buscar o autoconhecimento, a autocura para fazer a diferença na vida dos filhos. Muito bom. Que delícia de papo, hein? Obrigada. Foi muito bom falar com você. Gostei muito. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Pelo papo. Eu falei no começo, né, que teriam tantas dicas, tantas coisas boas, e de fato, passou voando, né? Não, e a gente fala, é um assunto que a gente fala e se, igual você falou, se começar vai outro caminho aqui, outro caminho aqui. Eu me segurei aqui, porque eu já queria entrar na adolescência. Então. Aí, vamos marcar um outro aí. Dá bastante conversa, com certeza. Dá bastante. Mas obrigado. Obrigada a você, mesmo viu? pelo nosso papo. Eu que agradeço. E eu quero agradecer também a você que ficou com a gente até agora, seja no YouTube ou lá no seu agregador de podcasts preferido. Lembrando que aqui no Inconformados S.A., toda quinta-feira a gente traz pessoas, biografias e histórias que vão inspirar você a ser uma pessoa melhor para você e para os outros. Então, não se esqueça de nos seguir aqui nas redes sociais, seja no YouTube, Outros 500 Oficial, ou lá no nosso Instagram também, Outros 500 Oficial, onde você fica por dentro da programação deste e de outros episódios e também assiste aos melhores cortes do nosso podcast. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Inconformados S.A.